Olá e bem-vindo! Nesta lição veremos como as crianças de diferentes idades reagem ao tema morte e como podemos ajudá-las a superar estes momentos difíceis de suas vidas. As crianças se confrontam com a morte de diferentes formas. A morte de um cachorrinho, animais mortos na estrada ou por caçadores, pela TV, morte de um familiar ou amigo, histórias de guerra ou mesmo histórias bíblicas. A morte é inevitável, mesmo para os pequeninos. Todas as crianças pensam sobre a morte. A idade de 5 anos é a idade que ela faz mais perguntas sobre a morte. Se você aproveita momentos como a morte de um animal para ensinar a criança, a estará preparando para mortes mais difíceis posteriormente. Muitos adultos evitam falar sobre esse assunto com uma criança, ou por terem receio ou por erroneamente pensarem que ela não deveria ouvir sobre a morte. Mas ignorar suas necessidades de entender a morte deixa-a à mercê de seus próprios recursos. As suas próprias explicações muitas vezes são irrazoáveis e fomentam seu medo e ansiedade. O que a criança entende sobre a morte? A maior parte das crianças abaixo dos 3 anos de idade não entendem nada sobre o tema. Mas é importante ouvi-las e tentar descobrir o que elas sabem. Dos 3 aos 5 anos, a criança pensa que a morte é temporária e irreversível, que o cachorrinho de alguma forma vai viver outra vez. Associam com um sono e separação. Elas também gostam de usar o raciocínio meio mágico. Por exemplo, uma criança de 4 anos diz a seu irmão, vá para o inferno. No outro dia, seu irmão é atropelado. Agora a criança pensa que foi porque ela disse, vai para o inferno, que o acidente aconteceu. É importante explicar às jovens crianças que a morte não é sua culpa, e dizê-lo várias vezes. Ou a criança usa de raciocínio irrazoável como, o Miguel morreu porque não falou o verso bíblico de memória sábado passado. Por mais irracional que isso possa parecer aos adultos, a criança pensa que é uma explicação lógica. O adulto precisa dar uma explicação simples para que a criança comece a entender a situação de uma forma realista. O Miguel foi atropelado. O carro estava em uma velocidade tão alta que não pôde parar. Atingiu Miguel. Quando o carro bateu no Miguel, a sua cabeça ficou muito machucada. Não foi sua culpa que o Miguel morreu. Outras ideias nascem à medida que as crianças crescem. Entre os 6 e 8 anos de idade, muitos imaginam a morte como um ser, uma pessoa mística correndo atrás para pegar os mais fracos. Por isso que são os velhinhos, aleijados e crianças que mais morrem, raciocinam. Elas ainda poderão se culpar a si mesmas pela morte. Essas ideias vão desaparecendo com o desenvolvimento. Adultos podem ajudar as crianças a desenvolver conceitos mais realistas, explicando o que realmente acontece quando alguém morre. Quando as crianças atingem a idade de 9 a 11 anos de idade, elas geralmente compreendem que a morte é final, irreversível e universal. Elas se interessam pelos rituais cercando a morte e se perguntam como o mundo vai mudar porque esta pessoa morreu. Elas podem parecer frias e não emocionais quando confrontadas com a morte, porque tendem a usar todas as ideias recém-compreendidas para superar e digerir o assunto. Mesmo assim, elas precisam de um adulto disposto a ouvir quando estiverem prontas a falar. Adolescentes poderão sentir-se envergonhados quando um familiar morre, porque não querem ser diferentes de seus amigos. Apesar disso, sentem-se mais à vontade expressando sua dor a seus amigos que a membros da família, que por sua vez pensam que não está se importando e não está triste. Um professor de escola sabatina ou líder de desbravadores poderá ser a pessoa ideal a ajudá-lo. Adolescentes muitas vezes testam os limites de sua própria mortalidade através de seu comportamento perigoso. A morte de um chegado é particularmente difícil,
porque desafia o seu senso de mortalidade comum em adolescentes, transforma-se em ameaça pessoal. O que você pode fazer para ajudar? Ofereça calma, compreensão e amor. Com a morte de alguém, a criança poderá ficar mais agressiva e você o alvo de sua agressão. Não se preocupe, esteja consciente que você não é a causa disso. Diga: você está tão magoado, está tudo errado, eu lamento. Pegue a mão da criança ou faça outro gesto de carinho enquanto fala. Algumas crianças respondem bem à distração, outras preferem desenhar o que estão sentindo ou sair e chorar. Crianças pequenas gostam de ser balançadas. Entenda os seus sentimentos. Crianças têm um senso de urgência que muitas vezes o adulto não entende. No mesmo dia do funeral, a criança poderá querer algum objeto que pertencia à pessoa que morreu. Isto a conforta e ela o necessita imediatamente. Sugira isto a seus pais. Crianças também precisam ver seus amigos e poderão manifestar o desejo de ir à escola ou a uma festa, mesmo que os adultos pensem que isso é falta de respeito para com o morto. Mostra que você entende seus sentimentos e ela confiará em ti. Ajude nos rituais. Explique o que vai acontecer no funeral e no velório, se houver um. Então pergunte à criança se ela quer participar. Crianças menores somente deveriam ir ver o corpo em momentos não públicos, quando os adultos poderão responder a perguntas e deixar a criança expressar seus sentimentos da sua própria forma. Algumas crianças talvez quererão deixar uma lembrança especial no caixão. No funeral, ajuda a ter uma pessoa presente que não seja membro da família para estar com a criança e responder às suas necessidades em lugar dos pais. Se algum familiar, as suas crianças, seja a criança ou o adulto, morrer numa tragédia repentina, dedique todo o tempo da próxima escola sabatina à tragédia. Que os primários e juvenis falem sobre a tragédia. Ajude-os a se lembrar das pessoas. Poderão escrever ou desenhar seus sentimentos. Leia passagens bíblicas confortadoras e discuta o que acontece quando alguém morre. Fale com muito cuidado sobre esses assuntos difíceis. Conte uma história apropriada e orem juntos. E que nas próximas reuniões, ocasionalmente, toque novamente no assunto. Responda à morte de um cachorrinho. Se você ficar insensível, a criança poderá se perguntar: e se eu morresse, alguém iria se importar? Iriam simplesmente me substituir e esquecer? Crianças muitas vezes perguntam: meu animalzinho vai para o céu? Você poderá responder: não estou seguro que Jesus está planejando para ele. Talvez estará no céu, mas se não, Jesus vai ter todos os tipos de animais que vão te fazer muito, muito feliz. Eu sei que no céu haverá animais, porque a Bíblia assim o diz. Responda corretamente. Respostas do tipo Deus o tomou para si ou foi da vontade de Deus não ajudam. Em vez disso, ilustre com uma flor a murchar, um passarinho a cair do ninho ou uma casa desabando. Relembre que Satanás foi quem trouxe a morte e que no céu ela já não mais existirá. Se você disser que a morte é um sono, algumas crianças vão ter medo de ir à cama à noite. Diga que a morte se parece com o sono, mas não é, e explique as diferenças. Há crianças que se assustam ao associar a morte com pecado e castigo. Explique que por causa do pecado, tudo que existe vai morrer um dia. A morte de um parente ou amigo não é um castigo por um ato específico. Torne isto bem claro. Poderá usar o texto de Lucas 13. Não evite as perguntas do tipo: por que o anjo não protegeu Mário? Reconheça que nem sempre temos as respostas. Sabemos que o anjo estava lá e está muito triste agora. Jesus também, e provavelmente ele esteja chorando.
Ele odeia todas as coisas más que acontecem por causa do pecado e Satanás. Jesus sempre estará conosco para nos confortar e ajudar a entender. Ele nos quer fazer muito felizes na nova terra, onde o mal nunca entrará. Resumo: as crianças têm diferentes estágios de compreensão e isso precisa ser considerado ao lidar com elas. Ofereça calma, compreensão, amor e estabilidade. Ouça, entenda seus sentimentos e ajude-o nos rituais. Não deixe a morte de um animalzinho querido pela criança em branco, sem a preparar para perdas mais graves. Saiba o que falar e não falar. E não atribua a culpa a Deus, pelo contrário, mostre seu amor e conforto. Clicando no link abaixo, você pode conseguir esta lição e outras em DVD.